Gente, então vamos lá. Eu vou começar aqui pelos recheios, vou fazer o de coco aqui na brigadeirinha, porque já vai adiantando o processo. E aqui eu vou fazer o de leite ninho e os de chocolate. E aqui eu já coloquei 2 latas de leite condensado e eu vou colocar agora o restante dos ingredientes. Gente, então aqui eu tenho 2 caixinhas, não é lata, caixinhas de leite condensado. Eu tinha falado lata, mas é caixinha. E aqui eu tenho 2 xícaras de coco em flocos ralado, e eu vou colocar aqui. E 2 caixinhas de creme de leite. Vou dar uma misturadinha antes de ligar o fogo. E aí, em seguida, eu já ligo o fogo para começar a cozinhar o meu brigadeiro de coco. Gente, enquanto o recheio de coco vai mexendo ali na brigadeirinha, eu vou fazer o de leite ninho aqui. Já coloquei uma caixa de leite condensado. Vou colocar 3 colheres de sopa de leite ninho. E vou mexer muito bem o leite ninho até dissolver no leite condensado para o brigadeiro ficar bem lisinho e não correr o risco de empelotar. Feito isso, eu vou colocar 70 gramas de chocolate branco. Esse chocolate é nobre. Qual que é a diferença do chocolate nobre? Quando você vai comprar aquelas barras grandes, ao invés de estar escrito cobertura, está escrito chocolate. E, por fim, eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite. Gente, e o ponto do brigadeiro de leite ninho é esse aqui. Você passa a espátula e ela demora a unir de novo os 2 lados do recheio. Ou você pega um pouco assim na espátula e joga em cima do próprio recheio e ele demora a misturar e cair em blocos. Então, esse aqui é o ponto do recheio para bolo. Então, ele vai ficar consistente, mas ele também vai ficar cremoso, entendeu? Gente, aqui tá o recheio de leite ninho, que é o brigadeiro, olha o brilho. Eu vou fazer a mesma coisa, colocar um plástico em cima, né? Pode ser plástico fino, ou esses plásticos aqui para alimento. Encostar o plástico para não criar aquela nata e deixar esfriando os recheios aqui. Agora eu vou fazer o terceiro recheio, que é o de Nutella. Eu coloquei uma caixinha de leite condensado aqui na panela. Vou colocar 2 colheres de sopa de Nutella. E também uma caixinha de creme de leite. Gente, esse aqui é o brigadeiro de Nutella, olha o brilho desse brigadeiro. Tem gente que não gosta de fazer esse brigadeiro porque acha que o gosto de Nutella não aparece. Só que quando eu montar o bolo, eu coloco um pouco de Nutella pura, porque aí o cliente sente o sabor bem intenso da Nutella. Mas na hora que eu for montar, eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. E agora eu vou colocar o plástico em contato e vou deixar esfriar totalmente até pegar uma consistência boa, né? Pra gente montar o bolinho. E já vou pro quarto recheio. Fazer o quarto recheio, que é um brigadeiro de chocolate. Já coloquei aqui
a caixinha de leite condensado. Vou acrescentar 1 colher de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Vou misturar aqui no leite condensado, o mesmo processo que eu faço com leite ninho, para o chocolate em pó e o leite ninho dissolver, né? E não correr o risco de empelotar. Agora eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate nobre, meio amargo, e uma caixinha de creme de leite. Gente, tanto o recheio de leite ninho, quanto esse de chocolate, quanto de Nutella, o ponto é esse aqui, ó. Passa a espátula, demora a voltar, pega um pouquinho, joga sobre o recheio e ele não se mistura muito rápido. E todos os três, feito com uma caixinha de leite condensado, né? Eles demoraram em torno de 8 a 10 minutos para ficar pronto. Se for uma quantidade maior, aí vai demorar mais tempo, né? Gente, aqui está pronto o recheio de chocolate, o brigadeiro de chocolate. Vou fazer o mesmo processo e já vou começar o quinto recheio. Gente, agora eu vou pro último recheio. Aqui eu tenho 2 caixinhas de leite condensado. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Vou fazer aquele processo de misturar a farinha e o chocolate aqui no leite condensado. Prontinho. E esse aqui é importante fazer esse processo aqui, porque como ele é um creme vai leite, ele corre o risco de empelotar mais ainda, né? Aí agora eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate nobre meio amargo. 2 caixinhas de creme de leite. E 1 xícara de leite. Mistura tudo muito bem antes de levar ao fogo e depois é levar até engrossar. Gente, chegando nesse ponto aqui, o creme de chocolate, ó, você pega a espátula e joga por cima e ele também não se mistura tão rápido, já está pronto. Lembrando que esse creme aqui é de 2 latas de 2 caixinhas de leite condensado. Então, e também ele não fica no ponto certinho do brigadeiro, né? Ele fica um pouquinho menos consistente, mas depois que ele esfria, ele pega consistência também. Gente, aqui está pronto o creme de chocolate. Esse creme é maravilhoso, vai ser um bolo só de chocolate, como eu mostrei no início do vídeo para vocês. Então, eu faço o creme para não ficar muito enjoativo, é muito gostoso. Vou fazer o mesmo processo de cobrir com plástico e colocar em contato, para não criar uma nata. Vou deixar eles esfriarem totalmente, todos os recheios que estão aqui. E já vou começar a fazer as massas, porque aí eu também preciso que a massa esfrie e descanse, né? Pra aí a gente montar os bolinhos. Gente, agora eu vou fazer as massas. E aqui eu tenho as forminhas, eu untei com margarina e coloquei papel manteiga no fundo. Mas pode untar com margarina e farinha de trigo que dá certo também. Aqui eu vou fazer uma massa que dá nessas 2 formas e aqui eu vou fazer meia receita. Essa forma aqui, ela é 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E essas aqui é 20 por 15 por 10 de altura. Então, vou começar aqui pela massa, eu já tenho os ovos, vou acrescentar o açúcar e bater em velocidade média por 10 minutos. Enquanto está batendo, eu já vou pesando os outros ingredientes, começando pelo leite, que são 300 ml de leite. Só que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para facilitar para vocês. E já vou pesar a farinha de trigo sem fermento.
São 300 gramas de farinha de trigo e eu já vou aproveitar e pesar o chocolate em pó 50% cacau também. Como eu vou fazer uma massa um pouco mais clarinha, eu coloquei 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Mas se você quiser uma massa mais escura, você pode colocar 6 colheres de sopa. Aí eu vou peneirar tudo e misturar com a colher a farinha e o chocolate, para depois facilitar na hora de colocar na massa, né? E finalizando aqui, já vou pesar o fermento, é 1 colher de sopa de fermento ou 12 gramas de fermento em pó. Os ovos e o açúcar, fica assim uma espuminha bem clarinha. E eu volto batendo em velocidade mínima e acrescento o leite só para misturar mesmo. Agora, eu dou continuidade, vou acrescentar os secos e misturar a mão com o fouet. Vou acrescentando aos poucos em colheradas, né? E misturando com o fouet para não perder o ar da massa. E por fim, eu acrescento o fermento em pó e dou uma misturada bem de levezinho, né? Porque não pode misturar muito. E já divido essa massa nas minhas 2 forminhas de 20 centímetros por 15. É uma forma retangular e ela tem 10 de altura. Essa forminha eu comprei no Mercado Livre e vou deixar também o link da compra para vocês aqui na descrição. E partindo para a segunda massa, é o mesmo processo, né? Já tem os ovos e o açúcar, vou deixar batendo em velocidade média por 10 minutinhos e já vou pesando os outros ingredientes, tudo pela metade. Então, são 150 ml de leite, leite em temperatura ambiente. Se o seu leite estiver na geladeira, você leva no micro-ondas um pouquinho para dar uma aquecida. E já vou pesando a farinha de trigo, são 150 gramas de farinha. E essa massa eu vou fazer um pouquinho mais escura, eu usei 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Peneirei tudo, vou misturar para facilitar na hora de colocar na massa, né? E pesar o meu fermento. Eu coloquei, gente, 12 gramas, a mesma quantidade da massa que eu fiz inteira, né? Mas se você quiser colocar só a metade, dá certo também. Aí, o processo aqui eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de colocar o leite na batedeira, eu vou acrescentando os secos e o leite alternado. Então, eu coloco um pouquinho da farinha com o chocolate, dou uma misturada, a massa ela começa a ficar um pouco mais grossa. E aí, eu acrescento o leite intercalando até finalizar a farinha, o chocolate e o leite. Feito isso, eu acrescento o fermento em pó, dou uma leve misturada e despejo na minha forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura e levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos, ou você pode fazer o teste do palito e se ele sair limpo já tá pronto. E agora, partindo para a montagem do bolo, gente, eu vou virar aqui na minha bailarina a minha massa de chocolate, que eu fiz ela um pouquinho mais escura, né? Minha massa redonda, e vou cortar 3 discos de massa. Eu vou demarcando assim com a faca ao redor e depois eu vou aprofundando mais para a massa sair o mais retinho possível. Então, feito isso aí, eu vou tirar a bailarina e já vou começar a montagem do bolo na forma mesmo. Como é um bolo prensado, eu vou forrar ele aí com aqueles plásticos de alimento. E já vou colocar a primeira massa, né, no fundo da forma e vou regar aí com uma aguinha com uma caldinha de água e açúcar, mas eu também uso muito água com leite condensado, então fica a critério. Também tem aquelas caldinhas que você pode fazer com especiarias,
Então, assim, você usa a caldinha da sua preferência. Mas eu vou deixar aí na descrição a receita dessa caldinha aqui também pra vocês. Esse recheio aí é o brigadeiro de leite ninho e eu misturei uma caixinha de morango. E tem uma técnica, gente, que vocês podem colocar o morango em cima da massa, direto na massa, porque aí ele solta a água e a massa absorve a água, né? E coloca o recheio por cima do morango. Mas eu já fiz de várias formas e eu gosto de fazer dessa forma que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, também fica a critério de vocês. Agora, eu já vou colocar a segunda massa, né, sobre o recheio de leite ninho. Vou regar novamente com a minha caldinha aí de água com açúcar. E colocar o recheio de Nutella, que é aquele brigadeiro de Nutella que eu fiz, né? Só que antes disso, eu vou fazer aquela diquinha que eu falei pra vocês, né? Que eu pego a Nutella pura e aí tem uma colher de sopa de Nutella, faço esse zigue-zague em cima da massa e por cima da Nutella eu coloco o brigadeiro. Eu faço isso pro gosto, né, da Nutella ficar um gosto mais intenso e não precisar de usar Nutella pura numa camada inteira de recheio, porque fica super enjoativo. Então, eu uso um pouco de Nutella pura e um pouco de brigadeiro de Nutella para equilibrar aí o sabor e não ficar muito enjoativo. Então, coloco por cima da Nutella o brigadeiro de Nutella e acerto o recheio para ficar bem retinho, para o recheio ficar bem certinho. E por fim, eu coloco a última massa, o último disco de massa sobre o recheio de Nutella e rego novamente a massa. Agora eu vou fechar com plástico, né? E levo para gelar, gente, de preferência de um dia para o outro. Mas se você tiver com pressa aí, você pode deixar 6 horas na geladeira. Então, agora eu vou começar a segunda montagem, que é do bolo de prestígio. Essa massa é uma massa mais clarinha, que eu fiz com menos chocolate, né? E essa massa eu vou partir ela em 4 fatias de bolo e 3 fatias de recheio. Então, a fatia de bolo, ela vai ficar uma fatia mais fina. Se você quiser fazer com uma fatia mais grossa, você pode fazer um bolo mais alto. Então, aí deu as 4 fatias, eu vou começar a montagem desse bolo também na forma. Forro com plástico de alimentos, né? E coloco no fundo da forma a primeira fatia de bolo, de massa de bolo. E rego com a minha caldinha de água e açúcar. Agora, gente, eu vou colocar o primeiro recheio, né? Que é o recheio de coco. Como eu fiz esse recheio de 2 latas de leite condensado, eu vou colocar só a metade do recheio nessa primeira camada. Aí, eu acerto o recheio certinho pro bolo ficar bem certinho. Eu passo a colher em cima do recheio, né? Mas se você quiser colocar com a manga de confeitar também pode, que facilita bastante. E por cima desse recheio eu vou colocar uma camada de bolo e rego novamente. Nesse recheio do meio, gente, como é um bolo prestígio, eu vou colocar aquele recheio de chocolate que eu fiz, que é um brigadeiro de chocolate, né? E como foi uma lata de leite condensado, uma lata não, uma caixinha de leite condensado, eu vou colocar ele todo nessa camada, acerto novamente e coloco uma camada de bolo por cima. Feito isso, eu rego novamente, né, a massa e coloco o restante do meu brigadeiro de coco para ficar as 3 camadas de recheio, né, e as 4 camadas de massa. E por fim, eu vou colocar aquela última camada de massa, rego novamente e levo para gelar. Eu tô deixando de um dia para o outro na geladeira, porque eu acho que o bolo fica mais estruturado. Mas como eu falei anteriormente, se você quiser fazer um bolo mais rápido, pode deixar 6 horas, mas eu indico deixar de um dia para o outro. Agora, gente, o último bolinho, que vai ser aquele bolinho todo de chocolate. Eu vou fazer ele um pouquinho diferente, vou tirar aí o papel manteiga, né?
E ao invés de partir em 4 fatias de bolo, eu vou fazer 3 fatias de bolo e 2 fatias de recheio. Então, a fatia vai ficar uma fatia mais grossa e eu vou colocar duas camadas de recheio. Eu falei fatia, mas é camada, viu? Vou começar a montagem aqui do bolo, mesmo processo, colocar o plástico, né, de alimentos. Coloco a primeira camada de bolo aí no fundo da forma e rego bastante para o bolo ficar bem molhadinho. Bastante assim, né, gente, no limite, porque se você regar demais, o bolo fica desestruturado. Então, assim, eu geralmente passo uma vez e volto passando de novo. Agora, eu vou usar, gente, aquele recheio de chocolate, aquele creme de chocolate que eu fiz, porque o bolo, ele é todo de chocolate e para ele não ficar enjoativo, eu geralmente uso esse recheio de chocolate, que é um creme de chocolate, né? Como ele vai leite, então ele não fica tão doce, então ele fica um cremezinho bem leve, mas fica muito gostoso. Então, eu acerto ele aí, eu coloquei a metade desse recheio. Eu fiz também com 2 caixinhas de leite condensado, né? Coloco uma camada de bolo, rego ele novamente, rego essa camada de bolo, né, novamente, e coloco o restante do recheio e acerto com a colher para ficar bem certinho o recheio. E por fim, eu coloco aquela última camada de bolo e rego para ela ficar molhadinha também. E vou levar para gelar de um dia para o outro esses 3 bolinhos, que vai ficar perfeito. Gente, vale a pena muito vocês testarem essas receitas aí e fazer para vender aí em casa, para ter uma renda extra. Passado uma noite aí na geladeira, vou desenformar aqui os bolinhos. Esse aí é o de prestígio, são 4 camadas de bolo e 3 de recheio. O segundo bolinho, ele é todo de chocolate, eu usei aquele creme para não ficar muito enjoativo. E o terceiro bolinho é leite ninho com morango e Nutella. Eu usei essa bandeja aí que me atrapalhou um pouco na decoração, mas geralmente eu uso bandeja de papelão. Então, para embalar os bolinhos, eu uso esse plástico aqui de 30 por 40, só que ele é muito grande, né? Então, eu parto ele em 4 e ele fica desse tamanho e eu uso um desse aí para cada bolinho. Aí, para facilitar, eu já coloco eles aí na bancada aberto, né? Porque eu vou partindo as fatias e já vou colocando em cima para agilizar o processo. E para partir as fatias, eu demarco ali o tamanho que eu quero com a faca primeiro, né? E esse bolinho me rende 16 fatias. E aí, eu vou partindo, já pego a espátula para me auxiliar a pegar a fatia e coloco o bolinho ali em cima da embalagem e depois é só fechar e tá tudo certinho. Gente, finalizei aqui, cortei todas as fatias, aí eu venho embalando como se fosse um pacotinho de presente mesmo, e eu vou usando uma fita para fechar, mas se você tiver aquelas etiquetas, sabe, de confeitaria, nossa, fica muito lindo e agrega valor no seu produto. Só que lá na padaria a gente não tá utilizando, mas quem sabe a gente faz, né, e coloca lá para dar uma agregada no produto da gente também. Mas por enquanto a gente tá colocando a fita, né? E o bolinho fica lindo também desse jeito, olha. Aí eu vou colocando ali 3 fatias uma em cima da outra e vou fechando com a fita, é super fácil, não tem segredo. E eu acho mais fácil esse plástico do que o papel alumínio. Agora, eu vou fazer o mesmo processo no bolo de chocolate, eu tô demarcando ali o tamanho das fatias, né? Vou partindo, pegando a fatia ali com auxílio da espátula, já coloco ali na embalagem certinho, que aí depois é só embalar, passar a fita e a nossa fatia já está pronta.
Lembrando que essa fatia, gente, ela pesa em média 130 gramas. Não é uma fatia muito grande, por isso eu consigo vender num preço mais acessível. E eu observei que agora, durante a pandemia, as pessoas elas estão optando mais por produtos assim unitários, né? Porque a gente também faz bolo de vitrine, mas os clientes estão optando por esses bolos fechadinhos, bolo no pote, até porque não tem que ficar mexendo, cortando o bolo ali pro cliente, né? Então, gente, eu vou começar aqui o terceiro bolinho, vou passar uma camada fina de chantilly. Eu bati 250 ml de chantilly de chocolate da Fleshman para fazer essa camada de chantilly no bolo, né? E eu não tenho muita facilidade de trabalhar com o chantilly. Então, eu sempre opto por decorações assim que não usam tantas técnicas de chantilly, não tem que ter um alisamento perfeito. No caso de hoje, eu tô passando uma camada de chantilly, vou dar uma alisada, que não vai ficar perfeito, mas por cima eu vou jogar uma ganache. Então, a ganache, ela já dá uma disfarçada assim, né, no chantilly. Mas eu estou aprendendo ainda a trabalhar com chantilly, espero chegar lá ainda. Mas, por enquanto, eu faço isso, uso o ganache, uso aquela técnica de decoração também da Sodier, que é aqueles risquinhos do lado, né? E coloco algumas raspas em cima, então, assim, eu vou usando formas alternativas. Então, aqui eu vou colocar a ganache de chocolate lá no meu chantilly, para cobrir as imperfeições, né? E também, gente, todo bolo que tem chocolate em cima, ganache, chama muita atenção do cliente. Então, além de me ajudar aí na decoração, chama a atenção do cliente para a venda, né? Essa ganache, gente, eu usei 150 gramas de creme de leite e 100 gramas de chocolate meio amargo. Ela ficou um pouquinho mais líquida assim. E para finalizar essa decoração super simples e fácil que eu fiz, eu vou usar alguns bombons. Eu tô usando ouro branco e sonho de valsa e também algumas cerejinhas. Então, ali em cima eu tô intercalando o ouro branco, o sonho de valsa e a cereja. É uma decoração simples, mas que fica super bonito lá na vitrine. O bolo parece que tá tombado, mas não tá, gente. É porque eu coloquei o bolo um pouco torto na forma, aí dentro da bandeja, mas ele tá certinho, tá? E o bolinho fica assim, gente, ele fica simples, mas é um bolinho assim que vende muito rápido lá na padaria. Eu queria ter usado morango, mas não tinha, eu usei a cereja mesmo. E o meu trabalho de hoje foi esse, os bolinhos aí em pedaços, bolinhos de chocolate muito gostoso. Meu marido comeu aí e provou. Esse bolinho de morango com leitinho e Nutella e essa fatia aqui de prestígio também que fica muito gostoso. Esses bolinhos assim embalados, gente, como tem um preço um pouquinho mais baixo, eles vendem muito rápido, então eu giro muito rápido. Gente, então é isso. Se gostaram, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar os próximos vídeos para vocês. E se vocês quiserem, nos próximos vídeos eu faço um vídeo desse usando a massa branca, que é a massa básica, e fazendo bolo de abacaxi, doce de leite, outros sabores, para diversificar aí no cardápio de vocês também, tá bom? Fiquem com Deus, um super beijo e tchau!